tua paz e poder, infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Bom dia, paz e bem. Intenções da Santa Missa pelo aniversário de Elke e Marinete Cândida. Pelas almas Mirte Santos Ferreira, Márcia Maria Ferreira da Silva, Marcos do Nascimento, Francisca de Assis Barbosa, Sérgio Luciano Costa, Eudóxia Santos, Antônio dos Santos, Lígia Ricardo Santos, Eva Maria do Nascimento, José Marcelino de Jesus, Raimunda Maria de Jesus, Geraldo Alves, Henrique Ângelo do Nascimento, Maria Eusébia do Nascimento, Antonieta Silva, Maria Imaculada do Amaral Nogueira, Júlia Marques Diniz, Oneida Fernandes Silva, Francisco de Paula Silva, Cristóvão de Salles, filho, 4 anos de falecimento, Dona Teresa, Nancy Salso, Felizmina Ferreira, José Francisco e Antônio Carlos Vieira de Oliveira, Demerval Vieira de Oliveira, pelos falecidos da família Palhares Silva. Pela saúde, Matilde Santos Cândido, Geraldo Gonçalves Ferreira, Ricardo Alexandre, Cristina, Maria Fernanda Alves Rodrigues, Ana Luísa. Pela recuperação da saúde de Maria das Dores, Isaac Ribeiro de Diniz e Maria José Diniz Silva, Helena Lourenço Rodrigues, Marcelo André dos Santos, Camila Mioto, Andressa Rafaela Ferreira Silva, Tainá, Gessi Ferreira. Pelo anjo da guarda de Felipe da Silva Maia. Outras intenções. Pelo aniversário de matrimônio de Sérgio e Elisete, 18 anos de matrimônio. Arquidiocese de Belo Horizonte, Pará, Paróquia São Francisco de Assis, Petit. Com alegria nos reunimos para celebrar a vida em comunidade, fazendo experiência com o Pai em nos conduzir ao encontro da vida nova. Jesus se apresenta com um novo tempo, onde Deus se revela à humanidade e nos oferece o seu amor. Convidamos a olhar para o seu Filho e a descobrir nas suas atitudes, no seu anúncio, uma mudança de vida, um compromisso com o seu reino. Com os olhos fixos no Senhor, cantemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigir os passos meus, em nós esperam ao Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou quer voltar. Ele é bom e é justo, ele busca e vem salvar. Eis o tempo
Eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sossego. Eu confio mesmo quando minha boca mais aguenta. Tem valor aos olhos seus, meu sofrer e meu morrer. Libertar é o nosso cego e fazer eu reviver. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés das armadilhas. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Salmo 24. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos para esta celebração, terceiro domingo da Quaresma, fazendo o itinerário quaresmal, itinerário da fé, para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Por isso, celebremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja com todos nós. O Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia. Ele nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores. Invoquemos com confiança a misericórdia do Pai, fazendo por alguns instantes o nosso exame de consciência. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo da novo alento, a tua graça e perdão. Feche seus braços, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Só vocês bem forte. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, irmãos, oremos, irmãs,
apresentando no altar do Senhor o dom da vida de Elke, Mariette Cândida, e de modo particular por tudo que está no coração de cada um de vocês que estão aqui, quem nos acompanha em casa. Vamos nesse momento falar com Deus, abrir o nosso coração e colocar no altar do Senhor todas as nossas intenções. Louvamos a Deus também pelos 18 anos de vida matrimonial de Sérgio e Elisete. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum e a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei essa confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu povo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para
são corretos e justos, igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna, mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito, insensatez de Deus, é mais sábio do que os homens. E o que é dito, fraqueza de Deus, é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crê nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e o expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei.
Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizavam, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. A lei do Senhor, no Antigo Testamento, ela tinha uma função muito específica, uma função pedagógica, que era de conduzir o povo. Toda sociedade bem organizada, qualquer grupo bem organizado necessita de regras, necessita no mínimo algo que os oriente. E esse povo de Deus que estava a caminho da terra prometida, esse povo que a outrora era escravo no Egito e estava a caminho da terra prometida, também receberam de Deus, por meio de Moisés, o Decálogo, as leis, os 10 mandamentos, com esta função específica para que o povo não se perdesse, mas para que o povo se concentrasse na palavra do Senhor, se concentrasse na observação do Senhor, nos ensinamentos e observando esses ensinamentos. Por isso, os 10 mandamentos têm essa função, o Decálogo tem essa função, a função de nos orientar para Deus. Por isso que muitas vezes nós confrontamos a palavra de Deus conosco mesmo, mas sobretudo confrontamos a palavra de Deus com o mundo, porque quase sempre, na maioria das vezes, a palavra de Deus ela vai na contramão do mundo. Enquanto o mundo caminha numa direção, a palavra de Deus nos aponta uma outra direção. E tudo o que o Senhor quer é que nós caminhemos em sua direção, e não na direção do mundo, e não na direção das seduções e das ilusões, mas caminhar para o Senhor. E caminhar para o Senhor é necessário observar os seus ensinamentos, é necessário permanecer na sua lei. Por isso que às vezes a religião hoje se tornou antiquada. Talvez para muitos a palavra de Deus se tornou uma palavra que não se encaixa. Por quê? Porque a sua função é de colocar limites. Colocar limites nas nossas paixões, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E tudo que o mundo hoje quer viver é viver um mundo sem limites. Hoje não importa mais o respeito, a educação, os bons princípios, isso está indo tudo por ralo. Vivemos hoje uma libertinagem, não é nem liberdade, é uma libertinagem. Vivemos hoje essa situação onde o que é certo está ficando errado, o que é errado está ficando certo. E aí a religião se torna uma pedra no sapato para muitos, porque a religião põe limites.
E essa é a função da lei. Na sua casa, você que é pai, você que é mãe, você põe limites. Põe limites para os seus filhos, você põe limites para você mesmo. Não dá para vivermos assim aleatoriamente, fazendo o que bem entende na telha. Precisamos ter limites, mas limites com princípios. E o nosso limite, ele é baseado naquilo que ensina o Senhor. Por isso o Senhor coloca nas mãos de Moisés e ele comunica ao povo quais são os seus princípios, para que assim nós também possamos ainda hoje permanecer nesses princípios do Senhor. São Paulo, quando escreve à comunidade de Coríntios, nesse capítulo 1, nós ouvimos então o apóstolo dizendo: os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram a sabedoria. Essas duas pontuações é importante debruçarmos sobre elas, justamente porque os judeus até hoje estão esperando um sinal dos céus. Respeitosamente aos judeus, mas eles ainda não perceberam que o Messias já veio. Estão ainda hoje esperando um grande sinal dos céus. E aí o apóstolo também pontua: os gregos procuram a sabedoria. Nós sabemos que entre os gregos está a inteligência, está a racionalidade, e os gregos sempre se debruçaram sobre isso, buscando conhecer, buscando o exercício da razão. Lá no versículo 23, porém, o apóstolo diz assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Ou seja, nós não estamos nem aí para os sinais milagrosos, tampouco em busca da sabedoria, porque nós pregamos Cristo crucificado. O que significa isso? Significa que em Cristo nós já temos todo o conhecimento, toda a sabedoria. Em Cristo nós temos todos os sinais, não precisamos de mais sinais. Em Cristo tudo foi revelado, não existe mais nada a ser revelado. O que é preciso é compreender o que foi revelado. Não tem mais revelação. Em Cristo tudo foi revelado. O que nós precisamos é agora, ao longo de toda a nossa vida, buscar compreender e entender toda essa grandeza do mistério em Jesus Cristo que nos foi revelado. E assim tomar posse de toda a sabedoria, de toda a inteligência que emana do Cristo. Por isso, em Cristo nós temos os sinais milagrosos que os judeus esperam. Em Cristo nós temos a sabedoria que os gregos buscam. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos para a nossa vida. Escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, esse Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Portanto, em Cristo nós temos tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos. Mas é preciso observar, guardar os mandamentos do Senhor. O evangelista João, no capítulo 2, narra para nós esse episódio em que Jesus, chegando diante do templo, lugar do encontro com Deus, o templo como essa igreja, o templo sempre teve esse significado, o lugar pelo qual nós vamos para o encontro com o Senhor, um momento de oração comunitária, de estarmos com os irmãos. Porém, Jesus, quando chega ao templo, ele vê que o templo perdeu a sua função. Ele chega no templo e ele percebe que as pessoas já não estão observando tão fielmente como deveria, observando os ensinamentos do Senhor. E ele vê o templo desvirtuado, ele vê o templo corrompido por funções que não competem ao templo. E aí então Jesus faz um chicote e debulha a chicotada naquele povo, expulsa os vendedores, expulsa os cambistas, xinga eles e diz para eles: vocês fizeram da casa do meu pai um antro de perdição, sumam todos daqui. E aí então eles perguntam: que sinal nos mostra para agir assim? No versículo 18, e Jesus responde: eu destruo esse templo, em 3 dias eu ergo um novo templo.
Os judeus certamente riram de Jesus, porque eles disseram em seguida: como assim? Você está doido? Foram precisos 46 anos para levantar este santuário, para erguer esse santuário, e você vai erguer ele em 3 dias? É porque Jesus estava não só falando do templo físico, tijolo, teto, mas Jesus estava falando de si próprio. O templo pelo qual nós devemos cuidar e conservar, que é Jesus Cristo. O templo pelo qual nós devemos sempre adentrar para esse encontro com Deus, que é em Jesus Cristo. E automaticamente, quando fazemos isso, nós nos tornamos, portanto, também templos do Senhor. Portanto, necessitamos desse templo, desse espaço que é cômodo para nosso encontro, para nossa oração. Cuidamos dele, porém, mais do que cuidar desse templo, Igreja Matriz São Francisco, tomemos consciência que a partir de Cristo nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo. E nós temos que cuidar desse templo que somos nós, para que ele não se desvirtue. Temos que cuidar desse templo que somos nós, para que ele não se perca, para que esse templo que somos nós não se torne um antro de perdição. Por isso, ainda hoje, precisamos também nós fazermos um baita de um chicote e de mulher chicotada aqui dentro, em nós mesmos, expulsando de nós todo o orgulho, toda a prepotência, toda a hipocrisia, toda a ganância, toda a mentira, toda a fofoca, tudo isso que nos impede de experimentar Deus, tudo isso que mancha o templo do Senhor, que somos nós, porque somos morada do Espírito Santo, porque a partir de Jesus Cristo, o grande templo pelo qual nós adentramos para termos acesso ao Pai, nós precisamos zelar por Ele, precisamos cuidar dele. Assim sendo, nesse tempo bonito da Quaresma, em que nós mergulhamos na nossa interioridade, nesse retiro, nesse deserto que fazemos durante esses 40 dias, para de fato tomarmos consciência. A partir do livro do Êxodo, como ouvimos na primeira leitura, eu tenho observado os mandamentos do Senhor. Por mais difícil que seja, por mais exigente que seja, e vai ser sempre exigente sim, porque quem quer moleza, toma sopa de minhoca. Vai ser sempre exigente, precisa ser exigente. Precisamos conservar e observar, por mais que sejam exigentes os mandamentos do Senhor, precisamos nele nos esforçar e permanecer neles. Como recorda o apóstolo Paulo nessa carta aos Coríntios, em Cristo nós já temos tudo o que precisamos, fé e razão, fides ratio, temos tudo o que necessitamos, as duas asas do Pai, a fé e a razão. Em Cristo nós temos os milagres, em Cristo nós temos a sabedoria e o conhecimento. E o Evangelho de João capítulo 2, cuidemos desse templo que somos nós, porque o Espírito Santo habita em ti. Cuida desse templo que é você. Não deixe ele se perder, não deixe ele se tornar um antro de perdição. Faça o chicote e expulse do seu coração, da sua vida, tudo aquilo que te impede de experimentar a grandeza, a misericórdia, o amor e o perdão que emana do coração do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e na presença do Senhor, nesse templo que dele cuidamos e zelamos, por causa de um outro templo que somos nós, vamos renovar a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder
comunhão com toda a igreja no Brasil, que celebra a campanha da fraternidade ecumênica, tendo consciência do diálogo, da comunhão, da superação dos muros que divide, no esforço de construir pontes que nos une, rezemos juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, Nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajudai-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Coloquemos sobre o altar o pão e o vinho, ofertando a Deus tudo o que temos e tudo o que somos. Todo o povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Todo o povo sofredor, o seu pranto esquecerá. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, Senhor, concedendo a vossa vontade, no da terra e no trabalho humano. E agora vos apresentamos e para nós retornasse para o da vida. Retornar do cativeiro, fez o verdadeiro sonho de Possamos libertação. participar da divindade do vosso Filho, que dignou-nos unir a vossa vontade. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, que deu a mim recebemos de vossa vontade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora nos apresentamos, e para nós vai tornar-se O da seu salvação. pranto esquecerá. De coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós, sempre o nosso sacrifício de tal modo oferecido que nos agrade, Senhor, nosso Deus. Nós ficamos tão Lavai, Senhor, todas as felizes, minhas nossa faltas, boca foi purificai todos os meus nossos pecados. lábios só canção. Nós vibramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, obrigaram mais nações. Fiquemos em pé, cantando. Todo povo sofredor, do seu pranto esquecerá. Plantou na cruz, na alegria colherá. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todos os santos. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício, que pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração se em Deus, Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa.
de coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparando-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo bem forte a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito ele vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressuscitou. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão aos céus, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Valmor, com os bispos do mundo inteiro, o clero e
todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, todos os nomes que mencionamos no início desta missa, mas de modo especial por todos aqueles que foram vítimas do Covid-19, são mais de 260 mil só aqui no Brasil. Peçamos por essas almas. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dai-lhes ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livra-nos de todos os males, protege-nos contra todo perigo e conceda-nos a paz. Rezemos um instante, pedindo a paz por aquela pessoa que nos pediram orações, ou por aquela pessoa que você sabe que necessita muito dessa paz. Fale com Deus neste momento. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, e de piedade, Cordeiro de Deus, retirais o pecado eterno. Senhor Jesus, tem de piedade, Cordeiro de Deus, retirais o pecado, seja sustento e remédio por toda a minha vida. Amém. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio, a sua força, a sua coragem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de crer em minha palavra, mas dizer uma sua palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Para comungar, fique de pé, retire a máscara um pouco antes do ministro chegar até você, sem tocá-la, e comungue com as mãos.
meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir, uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, despertando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se veio a tribulação, eu me esquecer de ti, da minha paz. Fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor, mas depois da comunhão, tua cara é o meu coração, então sinto o céu dentro de mim. Não corro porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor, como pois preciso de ti. Quando eu voltei à minha missa, eu fugia de mim e ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Fonte de misericórdia que jorra do templo, Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem.
Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, nós os pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar um instante para os nossos avisos. Recordar a todos que na sexta-feira, durante a semana, nossa programação, como já é do conhecimento de todos, as missas na terça, na quinta, os grupos de oração, Jovens de Maria na terça-feira, Nossa Senhora do Rosário na quinta-feira, o grupo das mães que oram pelos filhos na quarta-feira. Você pode participar do grupo de oração Mães que Oram pelos Filhos de forma presencial, acessando o link da paróquia e fazendo a sua reserva para poder participar. Da mesma forma como nós fazemos para a missa, acolhendo as pessoas com toda a segurança, você também pode participar do encontro das Mães que Oram pelos Filhos nas quartas-feiras às 19 horas. Na sexta-feira, às 6 horas da manhã, nós temos a missa penitencial. As pessoas que vierem para a missa sexta-feira, você pode anotar no papel o seu pedido de oração ou a sua intenção e depositar naquela urna que está aqui à esquerda do presbitério. E então nós teremos um dia em que vamos queimar esses pedidos com um momento de oração, e assim como a fumaça que se eleva aos céus, que chegue ao coração do nosso Deus todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos e agradecimentos. Então você pode depositar naquela urna os seus pedidos de oração, as suas intenções na missa de sexta-feira, às 6 horas da manhã. E à noite, às 19 horas, em todas as comunidades e aqui na Matriz, nós temos a Via Sacra, às 19 horas, momento de oração, meditando os passos de Jesus até a sua paixão e morte. Um momento muito importante para a nossa fé e a nossa espiritualidade. Ontem nós tivemos uma live sobre a campanha da fraternidade. Foi muito boa essa live. Tivemos uma participação bonita. Se você não viu, está disponível no YouTube, não está? Está disponível no YouTube. Acessa lá o YouTube da nossa paróquia e lá tem a live sobre a campanha da fraternidade. Para você ter um pouquinho mais de conhecimento, o Frei Vitor nos ajudou na reflexão, foi muito esclarecedor. Quais são os objetivos da campanha da fraternidade? Enfim, está muito bacana. Se você puder, assista lá para entender melhor o que é a campanha da fraternidade 2021. Nós temos agora a máscara no tom marrom. Amém. Tá aqui bonitinho, ó, para você lembrar, como nós temos dito, a pandemia não passou, pelo contrário, estamos vivendo o pior momento desde março do ano passado, com recorde de mortes. Triste, muito triste isso que nós estamos vivendo, mas nós temos que fazer o nosso papel e a nossa parte. Então as máscaras é para poder lembrar disso e ajudar também a paróquia. Nós precisamos muito da sua ajuda, da sua colaboração. Você dizimista, você que nos ajuda a manter essa estrutura, nós precisamos muito da sua ajuda. E uma forma de ajudar, além do dízimo, da oferta, é adquirindo uma máscara da paróquia São Francisco de Assis. Alguém perguntou, só para poder lembrar, ela tem dois tecidos, tá? Não é só um tecido não, tem um interno e um externo, e é de tricoline, eu aprendi, que é o melhor tecido. Glória a Deus. Então adquire lá. E o preço da máscara é aquilo, você colabora com o que você puder, tá bom? Essa é a melhor parte. Se você quiser dar R$5, dê R$5. Se você quiser dar R$10, dê R$10. Agora, se você quiser dar 100, nós vamos ficar tão felizes.
Glória a Deus 2 vezes. Vamos ficar de pé e invocar a bênção do Senhor sobre nós, sobre a nossa semana, para que nós tenhamos força e coragem. Por mais difícil que seja, ainda é melhor observar os ensinamentos do Senhor. Ainda é melhor olhar para o Cristo e ver nele tudo que nós precisamos e cuidar do nosso templo, o templo que é seu coração. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos nós e permaneça em nossos corações a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a nossa força. Um bom domingo para todos, uma santa semana. Fiquem em paz, vão em paz, e o Senhor sempre vos acompanhe. Paz e bem. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Nossa força. Nossa força é o Senhor.